Gravando, boa noite a cada um de vocês. Hoje é 8 de janeiro de 2025. A Lógica do Fantasma, La Logique du Fantasme, anos 1966, 1967, página 20. Antepenúltimo parágrafo da página 20, Lacan diz o seguinte: a relação do sujeito com o objeto A, relação estrutural, lógica. Ele está pensando em estrutura, novamente. Geralmente é a estrutura, né? A relação do sujeito com o objeto A inclui o sentido de que a imagem de Euler, não, aqueles dois círculos que ele faz na mesma página, né? Ele fornece uma escritura topológica da relação do sujeito com o objeto A e com o grande outro, né? Página 20. Ele intitula essa escritura de interseção de dois círculos de Euler. Matemático, né? Euler, admirada por Kant. A relação do sujeito com o objeto A inclui o sentido que a imagem de Euler adquire quando elevada ao nível de mera representação de um conjunto de duas operações lógicas chamadas... Fecha o microfone, Rosana, está dando um eco aqui. Então, um conjunto de duas operações lógicas chamadas união e interseção. Dois círculos unidos, né? E há uma interseção entre eles. É isso que Lacan chama a imagem, né, de Euler, apropriada pelo Lacan para os interesses dele, Lacan. A união entre esses dois círculos nos apresenta a ligação do sujeito com o grande outro. A intersecção nos define o objeto A. Trata-se aí das mesmas operações que coloquei como originais quando disse que o A é o resultado de operações lógicas e que elas devem ser duas. Então, o Lacan acabou de fazer uma descrição, né? Uma descrição dessa escritura fornecida por ele, valendo-se dos círculos de Euler. Do lado esquerdo, né, ele nota S, deveria ser S privado, né, S barrado, a intersecção objeto A, do outro lado, o outro círculo, não grande outro, né, também deveria estar clivado. Então, não, ele diz, retomando o parágrafo, a relação do sujeito com o objeto A inclui o sentido que a imagem de Euler, a escritura, né, adquire quando elevada ao nível de mera representação de um conjunto de duas operações lógicas chamadas união e intersecção. A união nos apresenta a ligação do sujeito com o grande outro. A intersecção nos define o objeto A. Trata-se aí das mesmas operações que coloquei como originais, estruturais, não? Quando eu disse que o A, o objeto A, é o resultado, o objeto A como resultado de operações lógicas e que elas devem ser duas. Ele vai dizer em seguida, não? Alienação e separação. Comentário meu em relação a esse parágrafo, né? Vamos retificar alguns termos do Lacan. A primeira frase do Lacan é a relação do sujeito com o objeto A. O termo relação para nós, analistas, é suspeito. É suspeito de não haver. Eu estou comentando.
O termo relação para nós é um termo suspeito de não haver. Não há relação sexual. Então, podemos retificar o termo relação por posição. Fica melhor. A posição do sujeito da estrutura, não é a subjetividade. A posição do sujeito vis-à-vis, passivo, vis-à-vis ao objeto A, ao objeto causa de desejo, a falta como objeto, inclui o sentido que a imagem, a escritura de Euler adquire quando elevar ao nível de mera representação no conjunto de duas operações lógicas, chamadas união e intersecção. Na escritura, ele está lendo a escritura. A união nos apresenta a ligação do sujeito com um grande outro. O termo também ligação é suspeito para nós. Porque também para nós, analistas, não há ligação de nada com coisa alguma. Waxman entrando permitir. Diríamos então, retificando, não? Boa noite, Waxman. Bem-vindo, página 20, Waxman. Página 20, o seminário, a lógica do fantasma. Então, a união nos apresenta ligação? Não. A união nos apresenta também posição. Nos apresenta a posição do sujeito vis-à-vis o grande outro. A intersecção nos define, nos apresenta, né? Nos posiciona o objeto A. Temos, portanto, aqui, nessa escritura, não, três elementos estruturais. O sujeito, o objeto A, causa de desejo, e o grande outro. Júlio Braga entrando. Essa escritura, não, euleriana, apropriada pelo Lacan, ela é bem interessante, não? Ela nos faz uma mostração de três elementos fundamentais da estrutura: sujeito, objeto A, causa de desejo, e grande outro. Interessante é a intersecção objeto A, causa de desejo, falta um objeto, posicionado, não? Posicionado, também não se trata de uma posição entre objeto A, causa de desejo, falta como objeto, não se trata, eu estou comentando, de uma posição entre sujeito e grande outro. É uma posição de copertencimento. A falta como objeto copertence ao campo do sujeito e ao campo do grande outro. Me acompanham? Parágrafo seguinte. O que isto quer dizer? Que é essencialmente na representação de uma falta, na medida em que ela corre, que se institui a estrutura fundamental da bolha. Aquela imagem, não, que ele apresentou, né? Aquela que chamamos inicialmente de tecido do desejo. Do desejo enquanto, novamente, desejo enquanto falta como objeto. Essencialmente na representação de uma falta,
retificando Lacan, o que isso quer dizer? Que é essencialmente na representação de uma falta? Não exatamente. O termo representação não fica bem nessa frase. Ficaria melhor representante, que é essencialmente no representante de uma falta, a estrutura fundamental da bolha, aquela que chamamos inicialmente de tecido do desejo. Essa bolha, enquanto tecido do desejo, era nada mais era que o suporte. Esse tecido, não do desejo. Suporte do desejo. Suporte lógico do desejo. Do desejo enquanto falta como objeto. Do lado do A. Mas eu estou comentando o desejo enquanto falta como objeto, do lado do A, do pequeno A, inclui o sujeito. A estruturação do desejo inclui sujeito, função, aqui no losango, objeto A. Uma tema do fantasma. Acompanham, não? Ele continua, instaura-se aqui no plano da relação imaginária, atenção, para que possamos perceber em que registro Lacan está situando a questão que ele está abrindo. Instaura-se aqui no plano da relação imaginária uma relação exatamente inversa àquela que liga o eu à imagem do outro. Olha que interessante. Uma relação exatamente inversa àquela que liga o eu à imagem do outro. Quando Lacan, nessa frase, estou comentando, nessa frase, o Lacan, ele muda, atenção, nessa frase, o Lacan, ele muda. Ele passa dessa escritura euleriana, sujeito, objeto A, grande outro, para trabalhar o esquema Z, o esquema L, o esquema Lacan. Ele inclui, nesse momento aqui, o esquema L, o esquema Z, e trabalha o vetor imaginário constitutivo da realidade. São lembrados do esquema Z ou esquema L? A relação entre A, não o objeto A, se trata disso. A linha, a relação entre dois semelhantes. A relação espelhar, imaginária. O que ele diz? Instaura-se aqui no plano da relação imaginária, a linha. Então, uma relação exatamente inversa àquela que liga o eu à imagem do outro. Essa relação exatamente inversa, não, da relação entre a linha, da relação entre dois semelhantes, no plano imaginário, no plano espelhar, ela é pautada por uma relação exatamente inversa, que é a relação entre o sujeito do inconsciente e o grande outro. No esquema Z, o esquema L, essa relação inversa, não a relação a linha, é aquele vetor pontilhado que passa por baixo. Estão lembrados? Portanto, do ponto de vista estrutural, a relação espelhar, imaginária,
Entre dois semelhantes, a relação espelhar imaginária, a linha, ela não possui autonomia. Significa dizer, ela não é independente de uma estrutura que a sobredetermina. Vocês têm claro isso? Isso é importante. Instaura-se aqui no plano da relação imaginária, do esquema aéreo e esquema Z. A linha, a sua imagem, a linha no pequeno outro, no semelhante, uma relação exatamente inversa. Se no esquema Z, não tenho esquema Z para mostrar para vocês aqui nesse momento. No esquema Z, acompanhe o meu dedo indicador. No esquema Z, a relação a linha, é o plano da realidade representacional. Por baixo dela, passa uma relação exatamente inversa. A linha daqui para cá. A relação exatamente inversa é daqui do grande outro, que está aqui, para o sujeito. Cruza, né? Cruza por baixo a relação grande outro-sujeito. No plano inconsciente, né? Grande outro-sujeito. No plano inconsciente, no plano simbólico, no plano imaginário, a linha. Daqui para cá, a linha. No plano simbólico, grande outro sujeito. Passa por baixo. Significa dizer, não é uma relação estrutural que sobredetermina esta relação espelhar. Quando ele diz em seguida, não, o eu é duplamente ilusório. Ele é ilusório pelo fato de que está submetido aos destinos da imagem. Ou seja, igualmente entregue à função do falso semblante. Não sei se alguém já trabalhou esse momento aqui do seminário, não. Esse termo falso semblante, para mim, soa difícil de entender. Ele também é ilusório pelo fato de que instaura uma ordem lógica pervertida, cuja fórmula veremos na teoria psicanalítica. O que é que Lacan quer dizer também com o eu, não? Esse pequeno eu, né? Ele está voltando, portanto, o eu da consciência, o eu consciência. Ele também é ilusório pelo fato de que instaura uma ordem lógica pervertida. O que é que Lacan quer dizer com isso? Não sei. Já a fórmula veremos na teoria psicanalítica. Mais à frente, tudo bem. Nesse momento aqui, eu não consigo entender. Se alguém consegue, avisa-nos. No primeiro tempo da frase, dá para entender. O eu é ilusório, o eu consciência é ilusório, pelo fato de que está submetido aos destinos da imagem, sem dúvida. Ele se toma pela imagem. Espelhar. Mas, novamente, entendo, esse tomar-se pela imagem, espelhar, não é tomar-se por aquilo que ele vê no espelho, não é isso. Esse estar submetido aos destinos da imagem é estar submetido aos destinos discursivos da imagem, da relação espelhar discursiva entre um eu
consciência e um outro eu consciência. São as identificações imaginárias. O Ortiz está trabalhando aqui, nesse primeiro tempo, dessa frase. Ele chama isso de falso semblante? Pode ser, mas ele poderia ter falado mais, não aberto mais o que ele quer dizer com falso semblante. Né? Falso por quê? Imaginário? Semblante porque trata-se de uma posição discursiva, né, como sempre. Falso semblante seria um semblante imaginário? Pode ser. Quando ele diz, não, no segundo tempo da frase, né, ele também, o eu, não, também é ilusório, eu estou supondo que se trata do eu consciência. Ele também é ilusório pelo fato de que, ilusório pelo visto da estrutura. É ilusório pelo fato de que, ilusório, entendam, ilusório nesse segundo tempo da frase, não, porque ele, comentário meu, porque ele nada sabe dessa outra relação inversa, né, entre grande e outro sujeito. O eu consciente ele se toma por autônomo, independente de qualquer sobredeterminação. Como se ele fosse senhor de si. É toda a ilusão da filosofia quando pensa a questão do sujeito, né? Sujeito do conhecimento, sujeito da relação sujeito-objeto, não sujeito cognoscente, objeto cognoscível, etc. Né? Qual filosofia, Zé? Pois não? Desculpa, qual filosofia? Você fala de modo muito lato. Só para eu acompanhar. Então, não, a sua questão é importante, Eduardo, importante. Não? Quando nós dizemos que o sujeito não, da filosofia, evidentemente que cada filósofo, pensador, né, trabalha, né, quer dizer, a questão do sujeito à sua maneira. Mas há, digamos, quer dizer, há um fio comum que se trata, pelo menos desde uma certa tradição, a tradição especificamente epistemológica, né, desde Descartes, em que a questão do conhecimento, né, é prevalente. Se trata de um sujeito, né, capaz de dispor, apresentar a si mesmo e também, né, a realidade, de maneira que esse apresentar de si mesmo e a realidade, a dita realidade, implica em um conhecimento. Eu estou pensando no vetor, Eduardo, digamos, do racionalismo. No caso específico, não, Descartes, Kant, e mesmo, apesar dos protestos de alguns, e mesmo Hegel.
esse sujeito, claro, depois tem isso tem outros desenvolvimentos, né, evidente, não? Descartes, Kant, Hegel, me parece que podem ser situados, né, nesse vetor dito racionalismo, em que se trata é a questão do conhecimento, portanto, da relação entre um sujeito e um objeto, um sujeito da consciência e um objeto que se dispõe a essa consciência do ponto de vista de ser conhecido. Esse objeto pode ser o próprio sujeito cognoscente, né? Como em Descartes, por exemplo, em Kant também, em Hegel também. Pois não, Eduardo? Então, você pontuou bem. Até Hegel, sim, mas depois de Hegel há uma interrupção desse fio. Depois conhecer outra coisa, outra experiência depois de Hegel. Não, sem Conhecer, dúvida. por isso que eu falei assim, que filosofia você está falando? Porque filosofia, como a gente conheceu, como você de alguma maneira subentende, é até depois de Hegel que há essa virada, essa, essa guinada na história da filosofia. Uhum. Não, sem dúvida que sim, né? Mas esse vetor, Descartes, Kant, Hegel, ele abre um campo que, sem dúvida alguma, é importante até hoje, não? Dentro disso, desse campo que chamamos de filosofia, né, há N modalidades, né, de se pensar, de se questionar, enfim, etc. Né? Mas esse vetor, ele permanece. Por que ele permanece? Ele permanece porque então, desse vetor epistemológico, em última instância, ele é a base, né, da ciência moderna. Né? Da ciência moderna. Claro que Hume, David Hume, Nietzsche, Heidegger, não fazem parte, né, dessa tradição. Pelo contrário, são críticos dela. Aliás, quer dizer, o Hume, ele não, o Kant, mesmo Kant ele disse isso, né? Ele foi despertado do sono metafísico por David Hume. Olá, Davi, boa noite, bem-vindo. Embora o Hume, David Hume, ele mesmo não pertença, né, a rigor, a esse vetor racionalista, né? O Hume é um empirista radical, né? Eu estou pensando na questão desse vetor não, que implica, que irá resultar na ciência moderna. Quando nós pensamos a questão do sujeito em psicanálise, Lacan dirá, né? Atenção, nós estamos fugindo do texto, não, hein? Esse debate é fundamental entender isso. Quando Lacan diz o sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência, ele está se referindo, no primeiro momento, a essa tradição Descartes, Kant, Hegel. Mas atenção,
Lacan escreve isso não, em um texto dele, é o texto do Lacan que encerra, conclui os escritos dele. É um texto em 66, A Ciência e a Verdade. Então, nesse texto, Lacan diz, não, o sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência. Mas ele não para aí, ele continua. O sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência sobre o qual operamos, sobre o qual nós, analistas, operamos. Então, a importância de se pensar a questão do sujeito em psicanálise, né, desde essa tradição, Descartes, Kant, Hegel. Esses três filósofos, eles estão o tempo todo não presentes, né, no ensino do Lacan. Heidegger aparece bem no início do ensino do Lacan, sobretudo no texto, né, na primeira conferência em Roma, né, Função e Campo da Falha da Linguagem em Psicanálise, é um texto 53, é um texto muito pautado por Heidegger, que não é dessa tradição. Mas o Lacan quase que ele para aí, o interesse dele por Heidegger, enquanto que o interesse dele por Descartes, para pensar as questões psicanalíticas, não é para pensar Descartes, não é para pensar Kant, não é para pensar Hegel, não. É realizar um debate com esse vetor para extrair desse debate o sujeito que nos interessa, o sujeito sobre o qual nós operamos. O sujeito da modernidade filosófica e científica. Então, Descartes, Kant e Hegel aparecem inúmeras vezes no ensino do Lacan, até o final. O Lacan está em um debate permanente com esses filósofos. Nietzsche aparece assim, sabe, raras vezes no ensino do Lacan. E quando aparece, é para ser muito criticado por Lacan. Enfim. Bom, mas então, voltando, não? Vamos falar mais sobre isso, né, Eduardo? Vai o tempo todo, não? A gente vai continuar esse debate, não? Então, retomando, pois não, Eduardo? Qual é o texto dos escritos que você fez? A ciência e a verdade. Do Tribe de Freud, do Desejo do Psicanalista, A Ciência e a Verdade. Ah, sim, A Ciência e a Verdade. A ciência e a verdade, não? É o último, né? É o último texto, 66. Então, só para comentar brevemente, não, quer dizer, muitos analistas, eu não estou saindo do texto, hein? Preste atenção no que eu estou falando, que está dentro disso. Então, muitos analistas, ao lerem, né, essa citação, essa passagem do Lacan de A Ciência e a Verdade, o sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência, eles fazem uma identificação entre o sujeito da psicanálise e o sujeito da ciência. Não pode ser. O sujeito da ciência é o sujeito da consciência. O sujeito da psicanálise é o sujeito do inconsciente. Dessa estrutura que estamos trabalhando, abrindo aqui. Lacan continua o sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência sobre o qual operamos na clínica. Significa dizer, a fala de um analisando qualquer, de algum modo, ela é pautada por esse sujeito da ciência que exclui, atenção, exclui aquilo que nós chamamos de formações do inconsciente, como se não pertencessem a ele, ou como se fossem um resto desimportante. É sobre esse sujeito da ciência que nós, analistas, operamos, de maneira que ele possa reintroduzir
quer introduzir isto que ele, sem perceber, recalca, para que ele possa novamente tornar significante estes elementos restos. Atenção. O sujeito analítico não tem nada a ver com esse sujeito da ciência, mas nós operamos sobre ele. Porque ele está presente. Ele está presente na fala do analisando. Na medida em que o analisando, ele não, ele não se reconhece nestas formações do inconsciente. Ele não se reconhece como sobredeterminado, ultrapassado por elas. Ele quer também, em análise, se livrar delas, se curar delas. Atenção. Atenção. Retomando o texto, então, em página 21. Com efeito, esta atravessa a teoria psicanalítica, né? Atravessa imprudentemente uma fronteira lógica, atravessa imprudentemente. Davi, Júlio Braga, página 21. Com efeito, a teoria psicanalítica atravessa imprudentemente uma fronteira lógica, um limite lógico, quando supõe que, em um dado momento qualquer, suposto primordial da estrutura, porém, o que é rejeitado pode se chamar não eu. Olha o que ele está dizendo, hein? Ele está se referindo à teoria analítica. Desde Freud, pós-freudianos, etc., que pensam, né, a constituição do eu, olha lá, não por aquilo que é rejeitado dele, por aquilo que seria um não eu. Lacan diz em seguida, isto é exatamente o que contestamos, criticamos, procuramos retificar. Ele, Lacan, a ordem que se trata e que implica, sem que se saiba, ou pelo menos sem que se diga, a entrada no eu da linguagem. A entrada no eu da linguagem, de modo algum, admite tal complementaridade. De modo algum, admite tal complementaridade. Isto é, que complementaridade? A suposta relação pelos pós-freudianos eu, não eu. Atenção. A entrada no eu da linguagem, de modo algum, admite tal complementaridade, essa relação eu, não eu. O eu se constituindo, a subjetividade do transcendental se constituindo pela expulsão, pela rejeição daquilo que seria não ela, subjetividade. Para Lacan não há isto. Essa é uma leitura fenomenológica da questão. Por quê? Porque o que está em jogo, em sempre, é a entrada no infans, naquele que não fala ainda, é a entrada da linguagem. É a entrada do grande outro. É a entrada do significante. É a entrada da equivocação significante. É a entrada de a língua, nos nossos termos. Atenção. Lacan está pensando novamente, ele está pensando na estrutura. Não se trata de uma questão fenomenológica, de um suposto euzinho do infans, daquele que não fala ainda, tentando se constituir pela rejeição daquilo que não seria ele. E, portanto, a criação de dois planos, o plano do exterior e um plano interior. Não se trata disso para Lacan. Esse euzinho, essa subjetividade nascente,
ela só nasce na e pela estrutura. Linguagem aqui para simplificar. Na e pela estrutura. Senão, não. Que estrutura? Para simplificar. Estrutura do significante. A estrutura, aqueles 4 elementos para complexificar. Linguagem, letragem, a língua, discurso, fala. Esse euzinho da infância, essa subjetividade, atenção, não é subjetividade como um ente que está lá dentro da mente ou do cérebro do infância e que está se construindo, não é isso. Esse euzinho, essa subjetividade, atenção, ela será estrutural ou não será. Atenção. Ela nascerá num banho de significantes ou não nascerá. É precisamente isso que nos fará colocar no primeiro plano de nossa articulação estrutural o debate em torno da função da negação. Aqui ele vai se referir ao Freud, a um texto do Freud chamado de Verneinen, literalmente a negativa. Né? Vamos conversar um pouco sobre essas passagens aqui. O que vocês estão ouvindo? Né? Novamente, nessa tentativa do Lacan de desimaginarizar a leitura que fazemos, não, da clínica, daquilo que entendemos por sujeito, por subjetividade, etc. Não é? Como que isso se institui, se inaugura? O Lacan está tentando muito, basicamente, né, desimaginarizar a escrita do Freud e também desimaginarizar a leitura fenomenológica, né, que fazemos das coisas. Como se pudéssemos ter uma percepção imediata, direta de nós mesmos, das coisas, etc. Né? E pior, como se, enfim, isso que chamamos de subjetividade seria algo natural, que nasceríamos com ela, que aprenderíamos a falar, como se falar fosse apenas uma questão de aprendizado. Né? Não. Lacan está dizendo outra coisa. Né? Ele está pensando no instituinte. O que é que institui? O que é que nos institui enquanto falantes? Nada mais somos do que falantes. Esse é o próprio ethos. Daquilo que chamamos, talvez impropriamente, né, de humano, não? Para nós, analistas, onde há um falante, aí está isso que chamamos de humano. Apenas por ser falante. Aqui, sei lá, na África Central, no sul da China, no Alasca, no Polo Sul, no Polo Norte, falou, significa dizer, não, aí está uma subjetividade pautada pela estrutura significante sobre determinada, essa fala, né, por um dizer do outro. Por uma equivocação, né, estrutural. Estão acompanhando? Está muito... Estamos apenas no capítulo 1, né?
Promessa de uma lógica. Vamos conversar. Vamos abrir o ano conversando. Davi. Bom, eu cheguei bem depois, né? Mas Você pegou o bonde andando. peguei o bonde andando, né? Mas sempre que fala dessa questão do imaginário, eu acho bem interessante, né? Porque principalmente nesse seminário, eu acho que ele já abre, digamos assim, psicologizando a psicanálise, né? De certa forma. Uhum. Exatamente. Despsicologizar significa introduzir o grande outro, introduzir o inconsciente, introduzir a falta como saber. É por isso que a psicanálise, por psicanálise entendam, o discurso psicanalítico, ele é incompossível com o discurso científico e também com o discurso filosófico. Não só, Eduardo, incompossível, ele não se compõe junto, né? Não está no mesmo campo. Incompossível também, com um outro vetor da filosofia, né? Não apenas esse Descartes, Kant e Hegel, né? Mas também também todo um vetor, não, quer dizer, que não se situa nesse campo, não, de uma certa racionalidade, né? Que implica em conhecimento, estabelecimento de leis de ocorrência, etc. Né? Verdade como adequação e não como alétea. Um vetor que vai de Heráclito, Nietzsche, Heidegger, e todo o campo da fenomenologia, né? Russell, Merleau-Ponty, também da filosofia da linguagem, Wittgenstein, também. Então, o discurso psicanalítico, não, ele é incompossível com tudo isso. Ele não se compõe. Ele não está no mesmo campo. Nós estamos falando de outra coisa. Que outra coisa? Estamos falando, remarcando, não, uma falta estrutural. Não, que possui dois elementos, né? Desejo e inconsciente. Desejo, falta como objeto, inconsciente, falta como saber. Não, e também fundamental, né, uma distinção que fazemos entre real e realidade. Falei sobre isso ontem. Né? Bem, Davi, mais alguma questão? Waxman, Júlio? Davi. Não, ok, eu acho que é isso mesmo. Uhum. Bem, vamos avançar então um pouco mais. Vamos lá. Todo mundo sabe ou poderá perceber nessa coletânea, agora ao alcance de vocês, a coletânea que eles estão se referindo é os escritos dele, né, publicado em 66, que é o ano desse seminário. 66, 67. Todo mundo sabe ou poderá perceber nessa coletânea agora, ao alcance de vocês, que o primeiro ano de meu seminário em Sainte-Anne, no Hospital Psiquiátrico de Sainte-Anne, foi dominado por uma discussão sobre a Vernheim.
do Freud, o texto do Freud chamado Die Verneinung, a negativa, né? Literalmente. Em que o senhor Jean Hippolyte, cuja intervenção é reproduzida no apêndice do volume em questão, os escritos, né? Expandiu de modo excelente o que o termo era para Freud, Verneinung. A secundariedade da Verneinung é articulada ali muito precisamente para que, desde já, não se possa admitir de modo algum que ela ocorreria imediatamente no âmbito dessa primeira cisão entre o que chamamos de prazer e desprazer. Essa cisão prazer e desprazer é a mesma cisão entre eu e não eu. Nesse texto de Verneinung, o Freud ele trabalha não, essa questão desse par, digamos assim, eu, não eu, prazer e desprazer. Aí ele introduz a questão da negativa, né? Freud, como sendo elemento estrutural para a negativa, né? Como sendo elemento estrutural para a constituição do eu. Para quem quiser ler não, essa intervenção do Jean Hippolyte, está nos escritos, né? No apêndice, né, do volume em questão. Lacan continua, se alguém quiser intervir, tudo bem, não tem problema. É por isso que, nessa falta instaurada da estrutura da bolha, tecido do desejo, né, que constitui o tecido do sujeito do desejo. Perceba, Lacan disse antes, tecido do desejo. Agora ele diz, tecido do sujeito. Atenção, né? O termo sujeito para nós analistas, não tem nada a ver com o sujeito cognoscente, nessa tradição racionalista, né? Sim, proto-científica, e que fornecerá a estrutura não, mínima ali do conhecimento, né? Relação sujeito-objeto, sujeito aí não tem nada a ver com o nosso sujeito. Objeto também não. Então, é por isso que nessa falta instaurada pela estrutura da bolha, aquela imagem que ele criou, não, para pensar a questão do desejo, né? Que constitui o tecido do sujeito, porém, tecido do sujeito, a posição do sujeito está no mesmo campo da posição do objeto. Atenção. Mas isso não é aquele parzinho lá, sujeito-objeto do conhecimento. Não se trata de modo algum de limitarmos ao termo negatividade, agora em desuso pelas confusões que implica. Agora Lacan entra, super importante, atenção, hein? O significante não é só o que traz o que não está. Atenção. O significante não é só o que traz o que não está, mesmo que, de modo propedêutico introdutório, tenha sido necessário, durante certo tempo, repetir sua função do significante para os ouvidos que me escutam. Tem um texto meu, logo no início do meu livro, logo no início dele, intitulado O Significante e Sua Função. Leio o que fala disso aqui. O significante não é só o que traz o que não está. Vamos lá. O for-dar. For-dar é aquela série de passagens do Freud, né? For-dar. Só para comentar rapidamente, esse for-dar, todo mundo sabe disso, não? É aquele momento que Freud observa, né, o netinho dele lançando o carretel de linha, né? Para cima do berço e puxando o carretel. Quando o netinho do Freud, 1 ano e meio, 18 meses,
Freud está observando, não? Ele entra, ele abre a porta do quarto e percebe, ele vê lá o netinho dele fazendo esse movimento, né? De jogar o carretel, a linha, não? Carretel com linha, né? Para cima do berço e puxar. Ele ouve, quando o neto dele joga o carretel, o netinho diz, ou, quando ele puxa, diz, ou, joga ou lança, né? Carretel para cima do berço e diz, ou. Quando ele puxa, ele diz, duas letras, ou, Quando ele vai interpretar esse o e esse ele lerá for, da, lá, aqui, lá, aqui, distante de mim, próximo de mim. For, da. O mestre Freud não está dizendo isso. Atenção. Freud dirá, entendam, nos termos do Freud, não acreditemos nisso. Freud dirá, não, quando ele lança o carretel, puxa o carretel e diz o e ele está realizando um ato simbólico, no qual ele, o método Freud, suporta a ausência materna, a ausência da mãe. É como se, ao lançar o carretel e dizer lá, ele está simbolizando, não, a ausência da mãe. Foi lá, aqui, tá, volta. Foi, mas volta. Está ausente, mas está presente. Esse jogo simbólico, portanto, presentifica uma ausência. É a leitura que o Freud faz. Presentifica a ausência da mãe. No simbólico. Comentário do Lacan, agora é genial. E o Lacan comentando, então. O for-dar, na medida em que se relaciona. Comentário do Lacan é genial, hein? O for-dar, na medida em que se relaciona a presença ou a ausência materna, a presença é o dar, a ausência é o for. Não é a articulação exaustiva da entrada em jogo do significante. Olha só. O significante não designa o que não está ali. Ele o engendra. Atenção. O significante não designa o que não está ali, a ausência da mãe, portanto. Ele o engendra. Ele cria essa ausência. Atenção. O que não está ali na origem, olha agora, hein? É o próprio sujeito. O que não está ali na origem é o próprio sujeito. Em outras palavras, na origem não existe Dasein, a não ser no objeto A, na falta como objeto, ou seja, sob uma forma alienada que continua, pelo significante, que continua a marcar até o fim toda enunciação relacionada ao Dasein. Dasein, ser aí. Dá, olha o dá retornando. For da, Dasein. Ser aí. Então, como que o Lacan está? Ele está lendo o for da lido pelo Freud. Atenção, hein? Se nós conseguirmos abrir essa leitura que Lacan faz do for da do Freud, a leitura que o Freud faz, nós teremos dado um passo enorme, extraordinário, para nos situarmos em nosso campo. Atenção.
Vocês conseguem articular disso? Eu tenho a minha articulação, depois eu apresento para vocês. Vamos lá. Todo mundo passou por esse momento do Freud, não? Pelo menos conhece, né? O que Lacan diz? O significante não designa o que não está ali. Então, ele já está criticando a leitura que Freud faz. Qual é a leitura que o Freud faz? Que o jogo do netinho, do o e do a, do for e do da, designa, assinala o que não está ali. O que é que não está ali? A mãe. A leitura que o Freud faz. Lacan diz, não, o significante não designa o que não está ali, ele engendra o que não está ali. Portanto, fundamental, o primeiro passo da leitura correta, hein? O e o A do netinho do Freud, do neto do Freud, ele não possui autonomia. Atenção. As duas letras enunciadas pelo método Freud, o A, que Freud lê, interpreta, for, dá, e ele interpreta, ele faz uma leitura, entendam, ele parte não de uma situação fenomenológica. Ele está vendo lá o neto dele realizando esse ato, né? Jogar o carretel para por cima do berço e puxar. Ao jogar o carretel, o neto diz ou, ao puxar, diz a. Essa criança tem apenas 1 ano e meio. Freud diz, essa criança está, ao enunciar for, dá, lá, aqui, está simbolizando a ausência da mãe. Está presentificando no simbólico a ausência da mãe. Lacan diz, não. Essa presentificação no simbólico da ausência da mãe é sobredeterminada pelo significante. Ele está simplificando, quando ele diz significância, ele está dizendo, vem cá, e não esse jogo, o a, for, da, que para Freud presentifica uma ausência, é sobredeterminado, só é possível de acontecer porque está sobredeterminado por uma estrutura que Lacan, para simplificar, chama de significante. Toda a estrutura já está presente aí. Que estrutura? Linguagem, letragem. Esse momento é o momento de letragem do método Freud. Ou A. Então, linguagem, letragem, a língua, olha a língua aí. Linguagem, letragem, discurso, fala. O Freud ele não percebe que o OA do neto dele está sobredeterminado. Que ele não está presentificando uma ausência. Há uma estrutura que está engendrando isso. A possibilidade do neto do Freud, 1 ano e meio, realizar não, esse ato, esse jogo simbólico. Lá, aqui. Me acompanham? Pois não, Júlio? Possivelmente o ponto de partida do Freud é que o sujeito é primeiro, né? E aí ele coloca isso como uma ação originada de uma intenção.
do Netinho, né? Uhum. Ele não pensa, como ele não pensa a linguagem, né? Nesses termos do Lacan, né? Uhum. Ele inverte, né? Por isso tem essa coisa aí, essa diferença entre os verbos designar e engendrar. Aí está toda a questão, né? Uhum. Uhum. O que engendra, né, quer dizer, essa possibilidade de ele, Neto, não fazer uma leitura, é uma leitura que ele está fazendo, não fazer uma leitura, né, de alguma coisa fundamental também, de alguma coisa que não está ali, estando ali, atenção, se é a mãe ou não, não importa. Essa é a leitura imaginária que o Freud faz, é a mãe. Ele vê o neto sozinho no quarto, não, se está sozinho, se está jogando isso, é para suportar a ausência da mãe. Não. Ele está realizando um jogo no simbólico e fundamental, gozando, atenção, gozando, mais apropriadamente, mais gozando, discursivamente, realizando esse jogo, lá, aqui, ausência, presença. Esse é o jogo, quer dizer, o método Freud ele está, entendam, numa leitura estrutural correta, bem ordenada, ele está mais gozando. A leitura que o Freud faz é uma leitura fenomenológica, imaginária. Ele está suportando, a leitura do Freud, suportando no simbólico a ausência da mãe. Ele está, portanto, o método Freud, não, capacitado simbolicamente, já é um humano. Ele já está capacitado simbolicamente para, não, enfim, estar presente no laço social, com terceiros, no campo discursivo, etc. A leitura do Lacan é outra. Não, quer dizer, ele está mais gozando desse, entendam, mais gozando dessa letragem, o A. Se ele lança, não, e diz o, ele está marcando um tempo diferencial de outro tempo. A. Joga e puxa. Mas ele não apenas joga e puxa, ele joga e puxa e pontua o jogar, o lançar e o puxar. Portanto, ele está inscrevendo esse ato no discurso. E esse ato só é ato porque pode ser e é um ato discursivo. O momento da estrutura, o momento, a rigor, próprio discursivo, o momento de a língua, de lalação, de emissão de letras, de fonemas, etc. Ele está nesse momento de passar de linguagem para discurso. Lacan diz o que permite a ele mais gozar desse modo, nessa brincadeira, é o significante. Quando ele diz significante, é para resumir, é a estrutura. E quando ele diz, portanto, não, na frase seguinte, que é fundamental, o que não está ali não é a mãe. Entendam? O que não está ali não é a mãe, como supõe Freud. Na origem, é o próprio sujeito. Olha só. O que não está ali é o próprio sujeito. Mas esse sujeito que ele está falando é o sujeito do inconsciente, né? Sujeito do inconsciente, claro. Tá. O que não está ali é o próprio sujeito, mas ele está, entendo, quer dizer, ele está em potência, ele está nascendo. Sim. Ele está, o sujeito da estrutura, não? Ele está nesse momento, né, de passagem. Ele só se constitui do discurso, não? Lacan, o sujeito é efeito de discurso. Ele não diz efeito de linguagem,
efeito de a língua, não, efeito de discurso. É quando se completa, né? Quer dizer, para o falante, a posição sujeito na escritura. Atenção. Ele continua, em outras palavras, na origem estrutural. Não existe Dasein ser aí uma presença aí, uma presença no mundo, né? Não sobredeterminada por uma estrutura, né? A não ser no objeto A. O Dasein para o Heidegger é uma presença no mundo, é ser no mundo. Em Heidegger há uma sobredeterminação, essa presença no mundo, do humano no mundo, não? Que Heidegger chama de Dasein, ser aí, esse aí é no mundo, esse mundo sobredetermina. Mas para nós a questão é mais radical, que não está ali na origem, é o próprio sujeito. Em outras palavras, na origem não existe Dasein, a não ser no objeto A. Olha só. No objeto A, então, não, se na origem não há o que não está ali é o próprio sujeito, mas ele está ali em potência. O objeto A também não está ali, mas ele está ali em potência. Ele está nascendo. Ele já está nascendo, entendam, necessariamente marcado por uma falta. Que falta? Que falta? A falta própria que nos institui como falantes. Essa falta, novamente, né? A realidade que se nos apresenta não é uma realidade natural. Não possui um sentido, ou uma significação, ou uma significância nela mesma, própria dela, não. A realidade que se nos apresenta, qualquer que ela seja, é uma realidade pautada, marcada, instituída pelo discurso. Não há como não ser assim. Toda a cena do método Freud é uma cena discursiva. A questão é em que momento esse infância está nessa cena, mas a cena já está toda constituída. Me acompanham? Ele continua, ou seja, sob uma forma alienada à estrutura, e não há como não ser alienada, que continua a marcar até o fim toda enunciação relacionada ao ser aí, ao ser no mundo. Ele está dizendo, não, que a posição do método Freud é uma posição de Dasein, ser aí, no mundo. Mas que esse Dasein, ele não possui autonomia. A condição de possibilidade de ser no mundo é a estrutura. Linguagem, letragem, discurso, fala. A estrutura de ponta a ponta, instituinte da falta. Novamente, então, não é falta de alguma coisa, por favor. Não se trata de falta de alguma coisa. Não, é uma falta como. Pensando, falta como objeto, falta como saber. Esse é o nosso ethos. Não é uma falta marcada por uma negatividade, nada a ver. Não temos que nos lamentar dessa falta. Pelo contrário, ela é a condição de possibilidade de nosso existir. Quando essa falta, não, enquanto ethos, modo próprio de ser nosso, quando essa falta não se institui, nós testemunhamos as consequências disso, com psicose ou autismo. Portanto, essa falta como objeto, essa falta como saber,
Não há que se lamentar disso, absolutamente não. Pelo contrário, não fosse essa falta com objeto, essa falta com saber, se vocês fizerem, o nosso destino psíquico subjetivo seria outro, inteiramente outro. Ou psicose ou autismo, né? Isso chamamos também propriamente de psicose. Você vai encontrar um outro nome para isso, né? Bem, retomaremos então amanhã. Amanhã, quinta-feira, de um grande outro ao pequeno outro. Boa noite, até lá.